A gente começa uma série de mensagens nova. Lembrando que todas as nossas séries, embora mude o nome, é em cima de Romanos, e a gente vai cobrir Romanos esse ano. Como a gente falou, algumas passagens vão ser não de modo tão minucioso, mas o nosso objetivo é fazer um panorama de Romanos em um ano, que é um desafio, mas para poder trazer as doutrinas básicas da fé cristã para a igreja. Antes de pregar hoje, você pode ficar com o controle aí, acompanha a pregação, vocês mesmos vão mudando aí. Manda um uhul para a Anaê que está lá, ó. Uhul, Anaê, obrigado, Anaê. Igreja, agora vocês fazem assim, uhul. Obrigado, Anaê, por servir a gente. Anaê, irmã do Davi, o Davi ele está colocando a família toda no ministério. O pai dele vem passar os cabos, a Anaê vai mexendo, a mãe tira foto, sei lá. Intercessora forte ali é. Ok, então a gente começa hoje uma série de mensagens nova, chama Mortificação e Avivamento. Antes de eu pregar, eu quero dizer uma coisa. Eu não estou bravo com ninguém. A Bíblia fala que o coração é enganoso, mas quando eu olho para o meu coração, eu acho que o meu coração nunca esteve tão limpo. Tá tudo bem. Eu não estou bravo com ninguém, tá bom? Acontece que o encargo que Deus me deu, às vezes, pesa no meu coração. E o pecado é um assunto que, quando o Senhor me direciona e me envia para falar sobre pecado, é algo que me estraga. Eu sou consumido. O zelo da casa do Senhor me consome. Então eu quero dizer, primeira coisa, eu não estou bravo com ninguém. Mas eu falo isso com um peso de zelo. E não consigo não ser emocional. Porque não é só uma informação doutrinária que eu estou passando para vocês. É o coração de Deus que está pesando no meu coração. Mas eu não estou bravo com ninguém. Vocês entenderam? Segunda coisa. Eu quero apresentar para vocês aqui a doutrina e talvez uma visão mais ampla sobre a doutrina do pecado interior e como deve ser a nossa vitória sobre o pecado na vida cristã. Talvez eu vou citar coisas aqui que você vai achar muito difícil e que você vai pensar que são coisas inalcançáveis. Eu quero fazer uma observação. Eu não estou desprezando nada que você vive e já viveu na sua luta contra o pecado na sua vida pessoal. Não permita que, ao ouvir essa mensagem e ouvir exemplos e ouvir isso de uma maneira talvez mais minuciosa, mais profunda, mais desafiadora, não permita que isso chegue até você como algo para fazer você sentir que a sua vida cristã não é verdadeira. Está entendendo isso? Às vezes isso acontece com a gente. A gente ouve pessoas que a gente admira, ou a gente lê coisas, ou a gente ouve pregações, que a gente pode ter o risco de pensar assim, nada que eu experimento tem valor nenhum, porque parece que não é daquele jeito lá. Então eu vou pregar nessa manhã com intensidade. Mas com isso eu não quero que você despreze as vitórias que Deus já te deu sobre o pecado e na sua luta pessoal. O que você viveu e que o Senhor construiu em você precisa ser honrado, por menor que você ache que seja. Mas eu quero te ajudar a ver que tem mais. Tá claro isso? Então, não estou bravo, primeiro. Segundo, o que você viveu não é mentira. Mas eu quero te mostrar que tem mais. Eu quero que você tenha uma ambição maior, que você deseje mais, que você acredite que tem mais. E é assim que a gente vai caminhar. Então eu vou fazer uma oração, nós vamos ler o texto inicial e nós vamos começar. Senhor Jesus Cristo,
eu quero te agradecer por essa manhã e porque o Senhor está aqui. Quero te agradecer pela oração da manhã, pela assembleia, aprovação de mudança para este novo local. Quero te agradecer pela generosidade dos irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque não foi aqui que a gente não está nessa situação de alagamento, Deus. Isso seria um sofrimento muito grande. Obrigado por nos livrar disso, Deus. Nossa vida estaria, não dá nem para mensurar. Então eu quero te agradecer por proteção. Quero te agradecer, Senhor, por coisas que a gente geralmente nem agradece. Obrigado porque a minha casa nunca alagou. Obrigado porque a nossa igreja nunca alagou, Senhor. Obrigado, Senhor, por condições muito boas aqui nessa cidade. Mas eu sei que qualquer dia poderia acontecer alguma coisa. E é o Senhor que nos protege. Muito obrigado. E nessa manhã, Senhor, eu tenho diante de mim um público, irmãos em fases diferentes da vida, maturidade espiritual em níveis diferentes, situações diferentes. Alguns estão animados, outros vieram desanimados para a casa do Senhor. Alguns estão ouvindo sua voz, outros acham que o Senhor nem fala com eles. Tem muita gente aqui diferente, com conflitos diferentes, necessidades diferentes. E eu queria pedir que todos eles fossem tocados pela palavra do Senhor nessa manhã. Todos eles fossem edificados, fortalecidos pela palavra do Senhor e convencidos. Eu quero pedir por uma obra de convicção. Convence e me ajuda, Senhor, porque palavras humanas não podem descrever a glória do Senhor. É muito difícil, Senhor, comunicar o que é inefável, o que é incomunicável. Então eu peço, o Espírito Santo faz, por favor. É só do Senhor que a gente precisa e da sua palavra. E o melhor momento é essa leitura. Então eu peço a ajuda do Senhor aqui, que Satanás tenha a boca dele calada aqui nesse momento e que os seus anjos estejam aqui nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, eu quero que você preste atenção nessa expressão, reinou. Ela vai aparecer algumas vezes até a gente terminar o texto. Verso 14, no entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. O pecado das pessoas não foi exatamente comer um fruto, mas todo mundo pecou. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Cristo. Cristo seria o último Adão. Verso 15, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, só Adão que pecou. E a condenação veio para o mundo inteiro. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. O mundo inteiro pecou, mas só um obedeceu, Jesus. E quem crê é justificado. 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos.
A lei veio para que aumentasse a ofensa, para que as pessoas tivessem mais certeza de que elas são pecadoras. Mas onde aumentou o pecado, ou as versões antigas, onde abundou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude na exposição da sua palavra nessa manhã. Nós apresentamos a vocês, nos últimos domingos, a doutrina central da tradição reformada, da reforma protestante, a doutrina da justificação pela fé. A doutrina central da tradição da reformada não é a doutrina da predestinação, ela é a mais polêmica. Não é a doutrina do batismo infantil, ela é a segunda mais polêmica. Também não é a inologia, em que só se canta os salmos nas igrejas da reforma e não canções compostas. A doutrina central da tradição reformada é a justificação pela fé em Cristo e o arrependimento. Essa é a doutrina central. Todos aqueles que creem em Cristo e se arrependem do seu estado de rebeldia contra o Criador, já nasceram de novo, já têm o Espírito Santo dentro de si, habitando dentro deles, como um adiantamento antes da vinda do Senhor, já estão reconciliados com Deus, isso está tudo no capítulo 5, e já são herdeiros do reino eterno. Mas você pode perceber uma coisa, que nem todo pecador justificado, nem toda pessoa reconciliada com Deus, nem todo crente apresenta a mesma qualidade de fruto espiritual. Nem todo salvo é santo na mesma medida. Nem todo filho de Deus carrega a marca do amor aperfeiçoado. Nem todo crente parece Jesus. Nem todo membro do corpo de Cristo é cheio do Espírito Santo. Há níveis na jornada espiritual. Existem alguns que são mais espirituais que outros, mesmo que todos estejam reconciliados com Deus e justificados do seu pecado. E há crentes a quem Deus pode confiar mais, e crentes que Deus pode confiar muito pouco. Por quê? Por que isso é assim? É o que Paulo vai trabalhar aqui, a partir do final do capítulo 5 e o capítulo de número 6, que eu não vou ler inteiro com vocês, porque não dá tempo. Porque alguns crentes decidiram mortificar o pecado e outros não. Eu queria que você pensasse comigo a ilustração da parábola do filho pródigo. Quando a gente lê a parábola, ela diz assim, que o filho sai de casa, o pai deixa ele embora, e que o filho gasta os bens dissolutamente, até que um dia, quando ele está muito pobre e cuidando dos porcos, e o dono daqueles porcos não deixa ele comer nem a comida dos porcos, o texto fala que ele cai em si e fala assim, vou voltar para o meu pai. Ele não fala que vai voltar para casa. Jesus contou essa parábola nos mínimos detalhes. Ele não fala que vai voltar para casa, ele fala que vai voltar para o pai. Eu vou voltar para o meu pai. E o texto fala que quando ele cai em si, começa a voltar para casa, a gente sabe aquela cena, o pai então o vê vindo, o pai corre na direção dele, uma coisa que o ancião oriental jamais faria, porque o ancião do Oriente não corre, isso é coisa para novo. Ele abraça o filho começa a confessar o pecado e fala assim, pai, eu pequei contra você, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai fala assim, pega lá uma túnica, coloca nele, coloca o anel no dedo, coloca a sandália nos pés, mata um animal, um bezerro,
um bode, um carneiro, vamos fazer um churrasco, uma festa, porque o meu filho que estava morto reviveu. E a gente sabe que depois o irmão fica com ciúmes, pensa, poxa pai, eu estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca deu um carneiro para mim. E daí o pai vira e fala assim, meu filho, tudo isso aqui é seu. O filho mais novo são os gentios, o filho mais velho é Israel. Jesus está dizendo que os gentios estão mais abertos para o evangelho do que os próprios judeus, embora Jesus seja judeu, os profetas tenham falado do Messias. Eu queria que você imaginasse comigo a parábola do filho pródigo da seguinte maneira. Primeiro, como seria o estado desse filho? Como que ele ia estar nessa situação de pobreza, de miséria, que ele não tem dinheiro nem para comida? Você acha que ele tem muitas roupas para ele trocar? Será que ele tinha um lugar para ele tomar banho? Não sei. Fica na nossa imaginação para tentar acessar um pouco a miséria desse filho. Quanto tempo fazia que talvez ele não tomava um banho ou não comia uma refeição decente? Na minha mente, parece que ele talvez teria a cara de um mendigo. E eu acho que eu não forço o texto, porque o mendigo de hoje, ele tem condições muito melhores do que uma pessoa miserável do primeiro século. O mendigo de hoje, ele troca de roupa de vez em quando. Tem muita roupa hoje. E tem roupa na rua, tem roupa em todo lugar, as pessoas dão muita coisa. Ele come o tempo inteiro. Todo mundo passa na rua e paga alguma coisa para o cara. Claro, dependendo do lugar, um país rico como o nosso, isso acontece. Agora, eu queria que você pensasse comigo nesse estado desse filho pródigo, que trabalha cuidando de porco, mas ele está numa situação extremamente miserável. O porco não é cheiroso. O porco não é limpo. Hoje a gente dá banho no coxo. As fazendas fazem isso. Você tem água em abundância. Mas eu queria que a gente considerasse até a limitação de todo o trabalho desse serviço de cuidar de porcos há 2000 anos atrás. É muito diferente. Esse cara fede. Esse cara está sujo. Qual que é o cheiro de mendigo? Qual que é o cheiro de alguém que não toma banho? Qual que é o cheiro? Cocô, gente. Mendigo tem cheiro de cocô. Pé preto. Aquelas unhas. Eu queria que você imaginasse comigo se o filho pródigo voltasse para casa e ele não aceitasse a túnica nova, ele não aceitasse o anel no dedo, ele não aceitasse a sandália e ele não aceitasse comer o cordeiro que foi assassinado. Ele falou assim, não, eu decido, eu volto, mas eu decido que eu vou ser escravo. Esse era o plano original dele, não era? Eu vou voltar e vou ser um servo do meu pai. E o pai falou assim, não. Mas eu queria que você pensasse comigo, se o filho voltasse decidido a continuar sendo um escravo na fazenda do pai dele. Ele falou assim, não vou trocar de roupa, não vou tomar banho, mas eu voltei, pai, me recebe. Sentando na mesa do café da manhã, naquela toalha branca. E o filho falando assim, não pai, eu voltei, mas eu vou, assim, agora eu não sou a mesma pessoa desde quando que eu saí de casa. Agora eu gosto de usar essa roupa aqui, eu gosto disso aqui. Faz muito tempo que eu não corto a unha, eu parei, pai, eu não quero mais. Eu queria que você imaginasse um retorno do filho pródigo diferente do que está descrito em Lucas capítulo 15. Que você imaginasse ele falando assim, pai, é muito bom voltar, não precisa fazer essa festa não, e assim, mas me diz onde é que eu vou dormir. E daí o pai falou assim, meu filho, toma um banho aqui, os servos estão cuidando das coisas ali, você pode ali se arrumar, sua cama
a sua mesma cama está sendo preparada para você voltar e você deitar nessa cama aí. E daí ele fala assim, então, não pai, mas eu não vou tomar banho. Eu estou bem do jeito que eu estou. Na verdade, eu só queria estar aqui, entendeu? Eu só queria voltar para casa. Eu estava com saudade do Senhor, mas eu não vou, não. Agora esse é o meu estilo, esse é o meu jeito. E o pai assim, mas você... Não estou entendendo. Você quer comer aqui? Desse jeito? Você está fedendo, filho. Você está fedido. Eu te abracei porque eu amo você. Não é porque você estava cheiroso. Eu corri na sua direção porque você é meu filho, mas assim, não está legal. Não, mas eu vou ficar assim. Ele falou assim, você quer dormir na cama com o lençol limpo desse jeito que você está? Não pai, assim, esse é o meu novo jeito agora. Irmãos, esse é o quadro de muitos crentes que quando voltam e se reconciliam com Deus, decidem permanecer do mesmo jeito de quando estavam longe de Deus. Mas eles se apegaram à pessoa que eles se tornaram enquanto estavam longe de Deus. Eles se apegaram aos gostos que eles desenvolveram, às paixões, às vontades, às ideias que eles tinham. Eles se tornaram outras pessoas. E eles voltam para casa. O pai abraçou eles. O pai abraçou. Só que na hora que ele falou assim, eu vou arrancar essa roupa, eu vou te dar uma roupa nova. Eu vou matar o cordeiro, você vai se satisfazer com ele. Tem muitos crentes que se recusam a permitirem-se ser lavados por Deus depois de serem salvos. Eles não querem ser lavados. Eles não querem. Eles não querem reconhecer que aquilo que eles acham de bom, que eles falam que é bom, que é gostoso, que é natural, que é a boa vida, na verdade é pecado e é prejudicial. E eles querem estar de volta na casa do pai, fedendo, sujos. Não vou escovar o dente mais. Agora eu sou assim, mas eu quero estar aqui. Eu quero estar na casa do Senhor. E sabe o que eles não querem também? Eles não querem comer o cordeiro que o pai mandou matar para celebrar a volta deles. E a gente está falando de crentes que, tendo sido justificados, reconciliados, sido feitos herdeiros do reino de Deus, eles não querem comer de Cristo. Eles não querem se banquetear no novilho que é assassinado para poder alimentá-los. Quando Deus fala para Moisés sobre a Páscoa e das instruções da Páscoa em Êxodo, existe uma declaração. E a declaração, no meio de tantas coisas que o povo precisava fazer na Páscoa, tem uma que fala assim: comam o cordeiro inteiro, comam tudo do cordeiro. Come tudo de Jesus. Come tudo de Jesus, se alimente de Jesus. Nutra-se de quem Jesus é. Come das palavras de consolo e coma do negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Come tudo que Jesus falou, come o cordeiro inteiro, se sacia, se satisfaz no cordeiro. Tem filho pródigo que volta para casa e nunca se sentiu satisfeito com Jesus. Nunca se alimentou de Jesus. Nunca festejou o banquete com Jesus. E não se permite ser lavado. Não se permite ser mudado. Não se permite ser mexido. Senta na mesa, tá bom, pai. Então assim, eu vou
eu estou aqui, mas assim, não vou comer o cordeiro, não vou tomar banho, só me dá um copo de leite. Dá um copo de leite. O cordeiro, feito aquele churrascão, serve, a família está ali, aquele prato na mesa. O filho pródigo assim, não preciso não. Todo mundo comendo, lambendo os beiços, eles, não, eu só quero um copo de leite. Depois de passar dias e dias sem comer, e não poder nem comer aquela comida do porco, ele volta e fala assim, só o copo de leite está bom. Ele levanta da mesa e fala assim, pronto, estou satisfeito. É isso que Paulo falou dos coríntios. Vocês não conhecem a carne. Vocês não conhecem alimento sólido. Vocês só sabem beber leitinho. E vocês acham que estão satisfeitos. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, e eu quero dizer nós aqui, irmãos, nós não conhecemos Jesus. Quando Paulo escreve para a 1 Tessalonicenses, ele fala que o evangelho chegou naquela igreja e ele tinha 5 coisas. O evangelho do Senhor Jesus chegou em vocês em palavra, 5 ou 4. Palavra, poder, no Espírito Santo e em grande convicção. Grande convicção. Talvez a mais forte de todas as coisas que acompanharam a chegada do Evangelho em Tessalonicenses é grande convicção. Porque a gente está falando de uma mudança completa de paradigma, de referência, de jeito de pensar. É uma grande convicção que veio sobre eles. Irmãos, nós temos palavra aqui, nós temos ensino. As pessoas se sentem felizes que elas entendem o que está sendo pregado e elas aprendem mais da Bíblia aqui. Irmãos, nós temos poder. As pessoas têm experiências com Deus. A gente vê os dons espirituais agindo, tem pessoas tendo experiências diversas e curas e tudo mais. As pessoas ouvem a voz do Espírito Santo. Elas são consoladas pela presença de Deus. Mas eu quero dizer que isso ainda é superficial. Tudo isso ainda é superficial. Porque a comida sólida, a carne mesmo, é conhecer Jesus. E muitos de vocês não fazem ideia do que isso significa. Mas vocês foram justificados. Vocês foram reconciliados. Vocês estão dentro do reino de Deus. Mas vocês se contentam com um copo de leite. E vocês não comem do cordeiro. Alguns de vocês se recusam ao chamado do Senhor para servi-lo. Não, eu não estou pronto. Não, eu não sei. Não, eu preciso esperar a minha vida ficar melhor. Você está recusando um anel no dedo. Alguns de vocês se recusam a lutar e fazer embate frontal contra o seu pecado de orgulho, de irritabilidade. Sabia que mau humor é pecado? Ira, irritabilidade, reclama de tudo, nada está bom, murmuração contínua. Você se recusa a fazer um confronto frontal contra o pecado que domina você. Você não está aceitando a capa. Você se recusa ao serviço. Você se recusa ao chamado, ao envio de ir. Você não aceita as sandálias. E você não se sacia com a pessoa de Jesus, com as palavras de Jesus. Comunhão com Deus não é algo que parece atraente para você. Você cantou hoje bonito, a melodia é boa, você sentiu a presença de Deus, mas você não quer só uma coisa, olhar para Cristo todo dia. Você não quer isso. Você não quer se alimentar do Cordeiro e dizer, nada mais importa, só conhecer a Cristo, me conformar com Ele. Você é o filho pródigo que voltou para casa e quer continuar a vida sujo, imundo, fedido e passando fome, mesmo dentro da casa do Senhor, porque lhe falta convicção. O que te falta não é mais poder, o que te falta não é uma experiência nova com o Espírito Santo, o que te falta não é mais entendimento doutrinário, o que te falta é convicção.
o que Paulo descreve em Romanos capítulo 5, que nós lemos é: a morte reinava até Cristo, mas agora a graça abundante nos habilita a reinarmos em vida. E reinar em vida significa render-se totalmente ao Senhor, para que Ele mude você, para que Ele limpe você, para que você abandone permanentemente, em uma luta insistente, abandone o seu pecado, negue a si mesmo, tome a sua cruz, e você experimente uma alegria revigorante na comunhão com Jesus. Talvez nós podemos aqui dar muitos testemunhos e nos alegrar. Eu ouvi a voz de Deus, legal, uma experiência mística é legal, a gente fica contente. Eu pedi e Deus me deu um emprego novo, legal, Deus ouve você e Ele cuida de você. São alegrias que fazem a gente louvar a Deus. Eu queria muito mudar de casa, Jesus me abençoou, legal, muito bom também. Eu estava me sentindo sozinho, Deus me deu novos amigos crentes agora, que não ficam me levando para o pecado mais. Legal, você precisa disso, senão você vai abandonar a sua fé. Se você não tem amigo crente, você já está perdendo sua fé. Legal. Mas existe uma alegria superior a todas essas alegrias, que é uma alegria desconhecida, talvez para muitos aqui. Alegria de negar a si mesmo. Um sentimento de satisfação na hora em que você percebe que tem uma tentação diante de você. E sabe qual que é a tentação? Não é usar droga. Talvez para alguns seja. A tentação é você só repetir a mesma coisa que você fala todo dia para a pessoa que mora com você, sem prestar atenção nela. Isso é pecado, porque isso não é amor. A tentação é você perceber que você acordou, seu coração começou a ir em um monte de lugar diferente, de preocupação. E daí você assim, eu não vou fazer isso, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou ficar com Jesus agora. Isso é negar a si mesmo. Alegria em negar a si mesmo. Alegria em não fazer o que eu sou convidado a fazer pela minha carne, pelo pecado. Esse é um prazer que poucas pessoas conhecem. Agora, sabe uma coisa que os apóstolos, tem 3 coisas que os apóstolos não conseguiram fazer antes do Pentecostes. 3 coisas, porque eles conseguiram fazer um monte de coisa. Eles fizeram missões, foram de 2 em 2, expulsaram o demônio, voltaram felizes que o capeta saiu, curaram, fizeram um monte de coisa, pregaram o evangelho, serviram os pobres, ministraram para multidões. Eles fizeram um monte de coisa. Aprenderam a pregar, mas tem 3 coisas que, na minha observação, os apóstolos não conseguiram fazer antes do Pentecoste. Primeiro, eles não conseguiram negar a si mesmo e tomar a cruz. Eles não conseguiram. É por isso que eles não morreram junto com Jesus. Porque senão eles tinham morrido com Jesus. Eles não conseguiram negar a si mesmos. Aquilo tudo alimentava o ego deles. Uau, nós expulsamos demônios, os demônios saem correndo. Jesus fala assim, eu vi Satanás caindo, vocês expulsaram mesmo, mas não fica feliz por causa disso. Fique feliz porque o nome de vocês está arrolado lá no céu, o nome de vocês está escrito. Isso tudo mexia com o ego deles. Gente, o que é que eles o tempo inteiro discutiam? Do começo ao fim do ministério de Jesus. Quem é o maior no reino de Deus? Daí teve uma hora que falou assim, espera um pouquinho, Jesus, eu tenho um negócio ali, eu já volto. Mãe, você pode perguntar para Jesus se eu posso sentar do lado dele, no reino? Todos os dons espirituais e tudo que eles faziam para Jesus deixou o ego deles intacto.
Eles não conseguem negar a si mesmo antes do Pentecostes. Pentecostes, a grande diferença do Pentecostes não é milagre, gente. Já tinha milagre antes. Judas fazia milagre. Por isso Jesus tem que ensinar sobre o falso profeta. Outra coisa que eles não conseguiram fazer antes do Pentecostes, orar. Eles não oravam antes do Pentecostes. Eles não sabiam orar. Eles pediam para Jesus ensinar. E Jesus falou, então vamos lá aprender. Aí eles dormiam. Não conseguiam orar. Terceira coisa que eles não conseguiram fazer antes do Pentecostes, jejuar. Porque Jesus falou que não era a hora ainda de jejuar. E questionou, por que eles não jejuam? Falou, não está na hora ainda não. Depois eles jejuam. Mas depois do Pentecostes, eles estão dispostos a negar a si mesmos. Estão dispostos a ser presos. Eles não estão mais cuidando de quem eles são. Agora eles oram. 3h da tarde, todo dia Pedro está lá. O povo sabe, coloca todos os enfermos no caminho para Pedro passar e a sombra dele curar os enfermos. Mas Pedro não está curando enfermo, Pedro está indo orar. Capítulo 6 de Atos, igreja cresce, 5.000 pessoas. Dá licença, gente, nós temos um negócio mais importante de fazer do que ficar falando com 5.000 pessoas, do que ficar distribuindo o dinheiro que vocês estão doando. Nós vamos orar. Por que essas coisas? Porque essas coisas fazem um embate frontal contra o pecado que habita dentro de nós. Contra o ego, a carne. As outras coisas não. Mas poucos crentes sabem o que é o prazer de negar a si mesmo. Poucos crentes conhecem essa alegria, porque eles não estão dispostos a tomar o banho, a trocar a roupa. Eles querem continuar iguais. E eu acho que essa é a grande diferença de crentes que se destacaram no passado e na história da igreja. Esses santos homens e mulheres de Deus, essa foi a grande diferença. Eles descobriram a chave do coração de Deus. Não é possível segui-lo e se aproximar dele, se não negar a si mesmo e não tomar a cruz. Cruz, gente, é todo o sofrimento como consequência da obediência. Cruz é qualquer sofrimento como consequência da obediência. Jesus mandou você fazer 2 dias de jejum e você nunca fez. Cruz é, eu vou passar fome então. Eu vou fazer. Eu vou carregar a minha cruz e eu vou negar o que eu quero. Eu vou negar a mim mesmo. E daí você sofre e você sente contentamento. Você pensa, estou conseguindo. Caraca, estou conseguindo, estou acertando, estou vencendo o pecado, estou dizendo não para mim. Obrigado, Jesus. Um pouco antes, o apóstolo Paulo escreveu algo parecido aos Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo, Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu vou pedir para você colocar o slide, Davi, de novo, para a gente continuar. Irmãos, a doutrina que nós estamos abordando aqui nessa manhã, ela é chamada de doutrina do pecado interior. A gente está falando do pecado que habita dentro de nós. Porque o que aconteceu na cruz foi que o Senhor Jesus nos justificou. Ele nos lavou dos nossos pecados. Mas eu queria falar uma coisa para você que talvez alguns de vocês não tenham ainda clareza. O seu coração, pode passar o slide, o seu coração ele é ambíguo. Na conversão, a sua carne não foi removida.
o pecado não foi tirado de você. O que foi tirado foi a condenação que o pecado traz. O pecado foi perdoado, mas essa força de rebelião contra Deus ainda está em você. O apóstolo Paulo chama isso de carne, natureza pecaminosa ou pecado. A expressão pecado interior foi usada pelos puritanos. Ela não é no plural, não são pecados. Ele não está falando de práticas, ele está falando de uma tendência constante que a gente tem. Então, 3 coisas que você precisa entender. Primeiro, o pecado interior, a carne ou a natureza pecaminosa, não foi removida na conversão. Capítulo 6 de Romanos. Está escrito assim: verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, a sua carne foi crucificada, ela não foi removida. Eu já falei isso aqui antes, ela é tipo o rabo da barata. Da lagartixa. Rabo da barata eu nunca vi. Mas na casa de alguns aí deve ter. Arrume o quartinho bagunçado. A sua carne não foi tirada, ela só foi crucificada, mas ela está agonizando ainda. O que o apóstolo Paulo escreve é, a carne foi crucificada, para quê? Quando ele fala corpo do pecado, ele está falando do pecado que se manifesta nos seus hábitos. Então a sua natureza de pecado, ela não foi removida, ela só foi crucificada. Ela levou uma surra bem levada, mas ela está aí ainda. Então assim, Deus fez metade do serviço, agora você tem que continuar mortificando a carne. E daí o que vai acontecer como consequência? O corpo do pecado vai ser destruído. O que é? Os hábitos pecaminosos que manifestam no seu corpo, eles vão parar de existir. Só que isso é você que faz. É você que mortifica o pecado. É você que declara guerra contra suas próprias vontades. Deus não faz isso. Você pode pedir para Deus te dar força e mais convicção. Mas isso passa pela vontade. Isso passa pela determinação. Segunda coisa. O que significa que a carne foi crucificada? Significa que ela não controla mais o Filho de Deus. Um crente. O crente não é mais controlado, possuído pelo pecado. Dominado, escravo. E quando a gente fala de escravidão, a gente está falando que um escravo faz tudo o que o mestre quer. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não precisa ser mais escravo do pecado. O que ele está afirmando é, Deus já tirou a arma da mão do bandido. Se você botar de volta foi porque você quis. E daí você bota de novo a mão na arma do bandido e fala assim, e daí você... Senhor, me salva de novo. Daí o senhor vem de novo, pega a arma da mão do bandido e põe na sua mão. Pronto, você está salvo. Aí você pensa, não, mas esse bandido é tão bonitinho, ele fala tão bem. Nossa, tão cheiroso. Ah, eu acho que ele não vai fazer mal para mim. E daí você põe a arma na mão do bandido de novo. Daí ele te dá um tiro desse, Deus, por favor, me salva, Deus, me perdoa, eu não vou nunca mais fazer isso. Aí Deus vem de novo, tira a arma da mão do bandido, o aguilhão do pecado. Ele tira o aguilhão do pecado de novo. Então tá, vou te libertar de novo desse pecado, você vai vencer isso aí. Mas você tem que decidir não ficar voltando. É uma decisão que você tem que fazer. Isso aqui é a roupa do mendigo, eu tenho que pôr fogo nela. Tem uma roupa nova para eu vestir, santidade. Então, se você é salvo, o pecado não força você a fazer nada. Você escolhe pecar. Você escolhe. É uma escolha sua. Não fica choramingando, ai Deus, eu não consigo. Você quer. Agora Deus é misericordioso, né?
A gente fica lá chorando, aí ele tem compaixão e fala assim, se humilhou, tá bom, vamos lá. Vou de novo te ajudar a vencer isso. Isso significa, em terceiro lugar, que essa carne, o pecado, ele deve ser mortificado e não estimulado. Então eu quero dizer uma coisa, porque isso tem... A gente, né, é carismático, a gente crê nos dons, e muitas pessoas que ensinam os dons, eles ignoram completamente esse ensino explícito na Escritura. E eles falam que a gente não tem mais pecado dentro de nós, que a gente não é mais pecador. Gente, a gente é pecador e justificado. A natureza pecaminosa está aqui ainda. Nós temos que mortificá-la. Essa é uma clara doutrina em toda a história da igreja, a doutrina da mortificação do pecado. O que significa isso? Significa que ele ainda está meio vivo. E dentro de mim. Eu não tenho que mortificar o pecado fora de mim. Senão isso é um legalismo. Eu vou dominar a consciência do outro. Não, você não pode pecar mais. Não, você não pode fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. A minha responsabilidade é matar o pecado que está dentro de mim. Pode passar o slide, por favor. Eu quero citar alguns textos que comprovam isso. Então, Romanos 6,20 fala, vocês eram escravos do pecado. Certo? Então, o pecado interior não controla mais o crente, mas ele ainda está presente. Você não é mais escravo dele, mas ele não deixou de existir. Agora, capítulo 7 é onde Paulo desenvolve um pouco melhor. Capítulo 7, versículo 17. Olha o que ele fala. O pecado habita em mim. Capítulo 7, verso 20. De novo, o pecado habita em mim. Capítulo 7, verso 18. Na minha carne não habita bem nenhum. Versículo 19. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, carne é uma coisa que o crente tem. E ela tenta convencê-lo diariamente, continuamente, para ele pecar. E o descrente? O descrente tem carne também? O descrente só tem carne. Ele não tem outra coisa. Ele é controlado pelo pecado interior. Esse desejo constante de agir contra Deus e contra a vontade de Deus. Não quer dizer que todo mundo é satanista, nem que todo mundo é possuído, mas que todo mundo é controlado pela rebelião contra Deus e não quer fazer a vontade de Deus na sua vida. Não quer se sujeitar nem obedecer a Deus. Agora, na conversão, eu quero que você entenda uma mudança que ocorreu. Quando nós fomos convertidos, agora, além do pecado não nos controlar mais, nós recebemos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Espírito Santo, às vezes é referido na Escritura que o Espírito Santo habita em nós, às vezes é referido que a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, habita em nós. Às vezes é referido que a primeira pessoa da Trindade, Deus, habita em nós. Tudo bem, pelo Espírito Santo, Deus habita em nós. Os três habitam em nós. Porque eles não são divisíveis, embora eles tenham funções diferentes. Agora, o que significa é o seguinte, meus irmãos. É que o seu coração tem um trono. Ele é o central de comando da sua existência. E que se você nasceu de novo, então o que aconteceu foi que Cristo arrancou o pecado, o ego desse trono. Mas não quer dizer que você sempre entronize Jesus nesse seu coração. Não quer dizer. Às vezes você olha para ele e fala assim, pô, Jesus, podia não ser você que manda em mim, né? Você pensa isso? Pô, Jesus, podia não... Tem que fazer isso mesmo, Deus? E o que acontece dentro do nosso coração agora? No nosso coração, a gente tem Cristo como Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele está no trono do nosso coração, mas dentro do nosso coração também está o pecado, como um inimigo. Então pega essa aqui que vai te ajudar. O pecado está dentro do seu coração, assim como o diabo está dentro da criação.
Na cruz, Jesus humilhou e tirou a autoridade dos principados e potestades. Satanás perdeu na cruz. Ele foi vencido. Mas Satanás ainda está por aqui, não está? E ele é inimigo ainda do Senhor, não é? Ele ainda dá um pouquinho de trabalho para nós, não dá não? Dá. Assim como o diabo está dentro da criação, mas ele já foi derrotado, mas ele está aqui ainda. O pecado está dentro do seu coração. Ele não está no trono mais, senão você ia ser inimigo de Deus. De vez em quando você ia ficar meio assim, não, eu não sou mais crente. Não. Todo dia Jesus é o Senhor para você, Cristo está no trono. Só que o diabo, ele insurge contra Cristo. O pecado no seu coração, ele insurge. Ele quer fazer uma rebelião, ele quer tirar Cristo do trono. E você precisa cuidar. E você precisa fazer resistência a ele, sempre se submetendo de novo ao senhorio de Cristo. Agora, o que acontece com alguns crentes é que eles decidem viver vida de pecado. E o que é vida de pecado? Mesmo depois de convertido, é o pecado não remediado. É essa inclinação para longe de Deus não confrontada. Você só deixa essa vontade correr solta. Você fala assim, não, tá, eu não preciso ser muito radical. Deixa, tá, vamos, como disse alguém na oração essa semana, vamos fazer a diplomacia, não precisa brigar, vamos ficar na paz. O pecado fica aqui tranquilo, eu fico aqui, eu vou ser um bom cidadão, uma boa pessoa, não vou bater na minha mulher e está tudo certo. Mas você não ama. Ah, eu não matei ninguém. Você não ama ninguém, então você é homicida, é o que a Bíblia diz. Não, mas eu nunca traí meu marido. Não, mas você cobiçou o cara, você traiu, porque Jesus falou que isso é adultério. Então o que o crente pode fazer? Ele pode fazer diplomacia com o mundo. Ele quer dialogar, ele fala assim, não, calma aí, nós não precisamos odiar o mundo, vamos só, cada um fica na sua. Não, gente, mas não é isso que Jesus fala. Não tem essa conversa de paz. Fizemos um tratado de paz, eu e o pecado não brigamos mais. Eu não falo mais que ele existe e ele não me faz fazer coisas mais. Gente, tem gente que acha assim, só não fala que o pecado existe, fala só que Jesus é o Senhor. Não precisa ficar falando de pecado, porque senão se a gente ficar falando de pecado, nós vamos tirar a imagem do amor de Deus. Não, gente, não foi isso que nós aprendemos em João Batista, nem no apóstolo Paulo. João Batista falou assim, convém que ele cresça, e eu o quê? Não dá para Jesus crescer e eu crescer junto com Jesus. Faz sentido isso? Não dá para Jesus crescer e eu crescer também. Se ele cresce, eu diminuo. Não funciona desse jeito. Paulo fala assim, eu perco as coisas para ganhar Cristo. Não cabe as duas coisas. Então, não tem como você crescer espiritualmente. Não tem como você avançar, se tornar mais profundo, mais unido com Cristo. Não tem como você ser santificado. Apenas mais de Cristo, mais de Deus. Eu quero mais de Deus. O que significa isso? É só mais experiência espiritual? Isso não é amadurecimento. Isso ainda é leite. Isso é superficial. Maturidade é quando você começa a negar você mesmo. Não pode ser só mais de Cristo. Tem que ser menos de você. Você tem que fazer renúncia. Você tem que sangrar nessa crucificação. Tem que doer seguir Jesus. Talvez não é porque alguém está te apedrejando, ou porque você está sendo espancado na rua, mas é porque o seu ato de obediência dói em você. E ele merece isso. Se você não acha que ele merece, então você não tem mais dele em você. Você não está vendo mais dele. Porque ver mais da dignidade dele faz você dizer assim, eu quero me conformar com os seus sofrimentos. Eu quero me unir com você na sua morte. Estevão, rangendo os dentes contra Estevão, pegam as pedras. Estevão começa a ser apedrejado. Você acha que não dói levar uma pedrada? Eu tenho 4 pontos aqui na minha cabeça, de briga de rua, de pedrada, de quando eu era adolescente. Sangrou tudo, fui para o ponto de entendimento, ponto na cabeça, dói.
começa a levar ele vai morrer com essas pedradas. Parece que ele não está sentindo mais dor. Porque tudo que ele fala é: perdoa os pecados deles, Senhor. Eles não sabem o que eles estão fazendo, Senhor. O cara ama os inimigos que prejudicam ele. Irmãos, amar os inimigos significa profundidade em Cristo Jesus. Maturidade é amar os inimigos. E às vezes os inimigos são os da própria casa. É o irmão que fala mal de você. É a mãe que te trata de um jeito ruim. É o filho que não te honra. É amar essas pessoas. Por quê? Porque você morreu para você. Você não tem mais amargura. A doçura de Jesus encheu você. A minha vida é difícil. A gente mostra compaixão para todo mundo que sofre. Mas o que a gente tem para oferecer para elas, não é que a gente vai tirar o sofrimento delas. Talvez Deus possa tirar e vamos interceder por isso. Mas o que a gente realmente tem para oferecer para elas é que elas parem de ficar ofendidas. Porque o amor delas agora cresceu e cobre pecados. E cobre ofensas. Isso é maturidade espiritual. Isso é mortificação do pecado. Isso é reinar em vida. Cara, isso é reinar em vida. Ninguém me deixa mal-humorado, nada me ofende, ninguém me estraga, não interessa o que fazem contra mim, eu não sou mais atraído pelo mundo. Isso é reinar em vida. Vivo contente em qualquer circunstância. Pode passar o slide. Então a santificação é a graça de Deus te habilitando para expulsar progressivamente o domínio do pecado sobre a sua personalidade, sua linguagem. Gente, quero enfatizar muito isso. A sua linguagem e a minha linguagem precisam mudar. Nossa linguagem pode apagar o Espírito Santo. Nossa linguagem pode ferir as pessoas que moram na nossa casa. O tom de voz elevado pode ferir profundamente as pessoas que moram com você. O tipo de palavra que você usa, palavra chula, o jeito como você fala, a sua dureza, isso precisa ser mudado. A sua manipulação, isso precisa ser mudado. Suas reações. C.S. Lewis fala assim que uma pessoa mostra quem ela é de verdade quando ela é pega de surpresa. Ela é interrompida. Quando ela é interrompida. Você está fazendo alguma coisa e você é interrompido. Essa aí, quem é de verdade vai aparecer nessa hora. Como é que é quando você é interrompido? Você grita porque ninguém deixa você falar? Ninguém deixa eu falar. É isso que você é de verdade. Suas reações, os seus desejos, seus hábitos. Fazendo com que Cristo habite em todos os lugares onde o pecado antes reinava. Isso é a santificação. Pode passar o slide. Então, o que é mortificar a carne? É enfraquecer a força do pecado. Você não vai matar ele definitivamente em vida. Não vai. Mas não vai ter um dia da sua existência sequer que você não vai ter que confrontá-lo. Que você não vai ter que negar a si mesmo. Não tem como. Um cristão que diz assim, não, eu estou tranquilo. Se a gente falasse assim, senta de 2 em 2 agora, compartilha aí qual pecado que você está lutando na sua vida. Se você não souber o que você tem para falar, sabe por que você não tem para falar? É porque você não está lutando contra ele está reinando sobre você. Ele é uma força contínua. Você tem que resistir ele todo dia. Mas nós não falamos como os arminianos, que é para você perder a salvação. Não tem nada a ver com isso. Não, porque se eu cair em pecado eu perco a minha salvação. Não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver. É só que você vai ser um espiritualmente retardado para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Você vai ser infantil. Essa palavra não pode usar mais, né? Precisa ser atualizado. O Davi é que me ajuda. O Davi tem 15 anos. Pastor, isso aí você vai ser cancelado. Eu falei, puxa. Então, Davi, pode cortar. Quando a gente era mais novo, não tinha problema. É tão difícil envelhecer.
como que a gente mortifica? Então, gente, está claro o que eu estou falando aqui? Pode ser difícil se não for explicado bem. Isso não tem nada a ver com a sua identidade em Cristo. Você está assentado em Cristo nas regiões celestiais. E esse é um mistério desse evangelho, porque você continua com essa desgraça subcutânea. É por isso que homens, aparentemente cheios do Espírito Santo e com grandes dons, são encontrados com anos de histórico de pecado escandaloso. Porque as coisas estão misturadas. E são pessoas que decidiram só mais de Deus e não menos de mim. E dons espirituais não significam alimentar-se de Cristo e alegria de negar a si mesmo. Não significa isso, gente. Pessoas com dons espirituais fortes não são um sinal nem de intimidade com Deus e nem de maturidade espiritual, gente. É por isso que eu digo, é muito legal o que nós estamos vivendo, é leite. Ainda é leite. Então, mortificar é enfraquecer a força do pecado interior, da sua carne. É enfraquecer. Você não vai matar definitivamente. É só quando Cristo retornar que Ele vai fazer isso. Como que você faz isso? Primeiro você identifica o pecado. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Ou não. Eu vou dar sim. Oi? Não? Pensa bem? O presbítero é um bom conselheiro, pensa bem. Eu vou dar um exemplo sim. Eu relembrei o exemplo, ele vai ajudar, eu acho. Talvez há uns 15 anos atrás, eu li um versículo. Uns 15 anos atrás, eu li um versículo que eu nunca tinha lido na minha vida. E ele chamou a minha atenção. E eu nunca mais esqueci desse versículo. E toda vez que eu lembro dele, eu lembro daquele dia. Provérbios 11, 22. Está escrito assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou a mulher formosa que não é discreta. Consegue imaginar um exemplo disso? Eu lembro que eu li esse versículo, entendi o versículo, consegui imaginar uma mulher bela que fosse indiscreta de diversas maneiras, ou na fala, ou que fosse indiscreta, sei lá, pelo roupas curtas ou coisas desse tipo. E daí o Senhor explicou no meu coração. E Ele falou assim: você chama muita atenção para si mesmo, no jeito como você se comporta, no jeito como você fala. E foi como se Deus falasse assim: eu tenho algo belo que eu coloquei em você, mas você chama muita atenção para si mesmo, e essa coisa bonita que eu estou fazendo na sua vida, ela fica enfeiada, porque você não é discreto, você é muito espalhafatoso, ou alguma coisa assim. E daí eu falei: ok, Deus, então eu quero mudar o meu jeito. Parece até que eu sou de outro planeta, né? Uma pessoa que fala assim: eu quero mudar o meu jeito, pode mudar o meu jeito, essa pessoa vem de outro planeta. Vem mesmo, vem lá do reino dos céus. E daí eu falei: ok, então eu vou tentar não fazer mais isso, Deus. Eu vou tentar não chamar mais atenção para mim. E daí eu comecei a orar diariamente por discrição. Eu comecei a pedir: Deus, me faz alguém discreto. Só que essa oração, ela foi evoluindo. Eu não gosto de usar essa palavra porque ela vem da teoria da evolução. Mas ela foi se desenvolvendo. Essa oração, ela foi crescendo. Por quê? Porque quando você tem uma coisa, você começa a orar por aquilo e você insiste, o Espírito vai te trazendo mais versículos e mais maneiras de orar sobre aquilo. E o seu entendimento daquilo vai crescendo e crescendo, e você vai amadurecendo até naquele negócio que você está pedindo. Eu falei: Senhor, então eu não quero ser indiscreto, me dá discrição, me ensina a falar baixo. Daí eu li o Salmo que fala assim: a mansidão esmaga ossos. Alguém já leu esse provérbio? Alguém já leu esse provérbio ou não? 1, 2, você tem que ler. A mansidão esmiuça os ossos. Eu falei: eu não preciso gritar, Deus. Eu posso ser manso. E ainda posso ser forte nas minhas palavras. Aí o Senhor começou a me ajudar a identificar em que momentos eu fazia isso na minha vida. Isso era principalmente no meu jeito de falar com as pessoas, como eu queria ser chocante. Algumas pessoas me conheceram nessa época.
polêmico, provocativo. Eu queria causar alguma coisa nelas, assim, porque eu estava vendo uma coisa muito louca dentro de mim e Deus, e aí eu queria, assim, que as pessoas entendessem o que estava acontecendo comigo, então eu falava, e eu provocava, e eu dizia, e era... 16 anos de idade, 18 anos de idade, adolescente, é isso, borbulhando hormônios, e... Só que Deus já estava tratando um pecado que é mais comum em adolescentes. Porque depois a produção hormonal vai cair. A nossa tendência é ser menos enérgico. Algumas pessoas morrem desse jeito ainda, né? Para sempre. Senhor, então me ajuda. E Deus falou, você fala muito de você para os outros. Você fica tão feliz com as coisas que você faz para mim, que você fica falando para os outros. Nossa, evangelizei alguém. Nossa, fiz isso. Nossa, orei tanto. Nossa, olha aquilo que eu experimentei com Deus. Deus falou, isso é o seu pecado. Isso é o seu pecado. E daí eu comecei a cultivar a virtude da discrição no meu coração e no meu cotidiano. Eu identifiquei todas as maneiras como eu sou indiscreto e chama atenção para mim? Não, eu não identifiquei todas as maneiras. Não ficou tudo claro para mim. Algumas coisas começaram a ficar claras. Eu erradiquei toda a vaidade do meu coração? Não, eu não erradiquei toda a vaidade do meu coração. Mas o que eu comecei a fazer? Eu li alguns livros. Falei, ok, eu vou lutar contra esse pecado, não só em oração. Então, alguns livros que me ajudaram. O Impostor que Vive em Mim. Humildade, do Andrew Murray. Por que tarda o pleno avivamento? A autobiografia da Madame Guyon, ela fala que ela ama a cruz. Quando eu li aquilo, eu falei assim, eu não entendi. Não, essa mulher está num outro nível, ela já está lá na glória já. Que ela amava a cruz de Jesus. Ela amava sofrer enquanto ela obedecia o Senhor. Eu falei, não, eu preciso comer esse negócio aqui, porque Deus está falando, não, nós estamos muito diferentes. Depois de ler, eu comecei a orar fervorosamente pela mudança da minha personalidade. Eu falei, Jesus, eu não quero nada em mim que te ofenda. Então muda a minha personalidade, me ensina a ser outra pessoa. Depois eu me tornei sensível às repreensões e críticas das pessoas que conviviam comigo. Porque eu quero dizer uma coisa, você não vai vencer o pecado se você não ouve crítica. Porque você tem ponto cego, meu filho. Você não consegue ver o que tem no meio das suas costas. É quem convive com você que vê o seu pecado se manifestando. E eu comecei a perceber, de um jeito imperfeito, as pessoas começaram a falar e me ajudar a perceber que eu fazia tudo ser sobre mim. Irmãos, eu estou falando de 15 anos atrás, quando a gente foi fazer o chá de bebê das minhas filhas, que a gente foi lá descobrir qual que era, se era um menino e uma menina, 2 meninas. Eu peguei uma palavra que Deus me deu, num momento, e falando assim, eu estou com você, eu vou te abençoar, a sua família vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu peguei esse texto, e eu li ele na frente das pessoas, e eu me senti desconfortável, e várias pessoas se sentiram desconfortáveis. E a minha esposa falou, e o pastor de vocês falou comigo, e a esposa do pastor de vocês falou comigo. Falei assim, não tinha nada a ver aquele texto. O Arthur fez o chá revelação ser só sobre ele mesmo. Não é sobre ele, é sobre as bebês. Poxa Deus, faz 15 anos que eu estou tentando não ser indiscreto. E eu ainda estou caindo na mesma coisa. E eu estou fazendo as coisas serem sobre mim na minha vida. Vamos lá orar de novo, vamos chorar de novo, vamos pedir ajuda de novo, vamos ler o livro de novo, vamos jejuar de novo. Eu removi o pecado permanentemente? Não, eu estou mortificando ele. E cada vez que alguém critica novamente meu comportamento, eu tenho mais alguma coisa. Agora, assim, obrigado Deus, agora eu vou atacar isso aqui. E daí cada vez que eu mortificar ele, eu vou abrir mais espaço para Cristo crescer dentro de mim. Gosto na hora que eu ouço a crítica? Não, eu sou alguém que gosto de argumentar. E daí Deus me deu um cérebro que retém informações. E eu tenho um pouquinho de aptidão por apologética, que é você ficar achando as justificativas racionais do porquê as coisas e tentar provar pela razão. Nos primeiros anos da igreja e do ministério, eu fazia isso com qualquer crítica que vinha até mim. E as pessoas começaram a falar assim,
não dá para conversar com o Arthur, porque o que a gente critica ele faz, no final das contas, ele faz tudo ser contra nós mesmos. Falei assim, pastor, não gostei do jeito que você falou, tal, não sei o que, eu acho que foi errado. Aí sabe o que eu fazia? Eu falei assim, que você nunca foi corrigido, né, na sua casa, pelo seu pai, então quando eu te corrijo, você não consegue aceitar. Não, pastor, mas é que não sei o que. Não, mas eu acho que isso é orgulho em você. Eu não consigo assumir o pecado que eu estou sendo repreendido, mas eu falo, não, mas é que você é orgulhoso. É por isso que você está ofendido. Não, gente, na hora que alguém está fazendo uma correção, não é hora de eu tratar a ofensa da pessoa. Talvez se eu estou envolvido, eu não vou tratar nada. Porque eu sou o culpado da história. Deixa eu assumir. Mas isso tudo era o quê? Ainda era o negócio da vaidade, é tudo sobre mim. É uma autopreservação, é uma autoproteção, gente. De maneira muito sutil. Isso foi amadurecendo, isso foi se desenvolvendo. Isso tudo era um sinal do ego, que estava muito vivo ainda, que precisava ser mais mortificado. Então, correndo para terminar com vocês aqui, eu quero dizer que, depois de lutar muito contra esse pecado, e eu estou sendo bem sucinto aqui, na verdade, para falar sobre essas reflexões, porque eu tenho muitas reflexões sobre essa luta, porque quem luta contra o pecado reflete muito sobre para onde está indo as coisas. Eu percebi uma coisa, que esse pecado da vaidade, ele tinha um formato quando eu era mais novo. E agora que eu estou mais velho, ele assumiu outras caras. Sabe o que ele significa hoje? Ele não significa que, tipo assim, eu quero que todo mundo goste de mim. Ele significa que, às vezes, eu sinto vontade que pessoas importantes, que os outros consideram, ou eu considero importante, elas me aprovem. Pessoas com quem Deus me colocou em contato, pessoas que eu admiro. Opa, o pecado mudou de forma. Não é mais aquela coisa. Agora é isso aqui, ó. Quando eu chego perto de algumas pessoas, eu fico nervoso. Meu pecado. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Eu prego faz uns 18 anos. No último ano, a primeira vez que eu percebi conscientemente que eu fiquei nervoso quando eu preguei na frente de algumas pessoas, porque eu tinha alguma admiração por elas. Eu terminei o sermão, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, eu tenho que pregar para o Senhor. Então o pecado muda de forma. Como que você pode vencer, mortificar o pecado na sua vida? Primeiro, identifica ele. Como ele se manifesta. Segunda coisa, você precisa perder a resistência. Você precisa se deixar ser convencido. É pecado. É pecado. O Espírito Santo está te convencendo. Esse negócio é prejudicial. Não fica resistindo. Não fica assim, não, mas esse negócio é bom. Não, mas eu gosto disso aqui. Não, isso aqui é parte de quem eu sou. É parte de quem você é, claro. E tem que morrer. Tem que morrer. Terceiro, seja convencido do benefício de odiar o pecado. Seja convencido do benefício. Vai ser bom você negar a si mesmo. Vai ser bom. Quarto, confesse e considere ele um inimigo. Você precisa verbalizar ele. Qual é o pecado? O que é que você está lutando? Fala para Deus. Deus, perdão pelo adultério. Hoje eu adulterei, Senhor. Eu saí na rua, eu vi uma pessoa de costa, não vi nem a cara, durou 1 segundo, e eu vi que eu não queria parar de olhar. Dez anos atrás, eu olhava 10 segundos. Agora, durou só 1, mas eu sei o que o meu coração sentiu na hora que eu vi. Eu nem tentei ver, só passou, mas eu vi. E aquilo me estimulou. Me estimulou, sabe como? Não me estimulou sexualmente. Sabe como é que me estimulou? Eu fiquei curioso para ver o rosto. Como será que é o rosto dessa pessoa?
Será que ela vai virar? Vai olhar para o lado? Só eu passo por isso? Não. Ou eu estou entrando dentro do seu coração agora? A pergunta é, você conversa disso com Deus quando isso acontece? Você fala, Deus, perdoa pela minha cobiça. Não tem como eu manter os meus olhos no Senhor, se eu estou procurando me alimentar de qualquer coisa bonita que passa na minha frente. Você precisa confessar e considerar inimigo. Segundo, você precisa crer que Cristo é o mortificador do seu pecado. Não é você, senão você vai virar um legalista, controlador, desesperado. É Cristo quem mortifica o pecado. Quando você ora, você está entregando para Ele. Você está falando, Senhor, por favor. É o Senhor que vai fazer, não sou eu. Então eu só quero lembrar aqui, por favor, Senhor, faz isso. Sexto, você tem que vigiar e orar com jejum. O maior ministério de oração, talvez, dos Estados Unidos, teve exposto o seu líder com práticas de abuso sexual, inúmeras. Por 25 anos, mais de 25 anos, eles tinham reuniões de 24 horas ininterruptas de oração. Orou bastante. Não adiantou. Porque não adianta só orar, não adianta só mais de Deus, não adianta só mais da presença. Tem que ter o vigiar. Jesus fala, vigia e ora. O que é o vigiar? É essa resistência. Essa resistência é olhar e perceber, eu estou cedendo, eu estou me entregando. E você não faz isso sem jejum. Irmãos, se você não quiser jejuar, você não vai vencer o pecado. Porque o jejum é a maneira prática de você negar um desejo natural. E o pecado é um desejo que para você é natural. Mesmo que você comece jejuando de uma maneira muito light. Lightzinho assim. Eu tomava café às 7, agora eu tomo café às 8. 1 hora de jejum. Começa de algum lugar. Você não vai vencer o pecado sem jejum. Não vai, não vai. Você precisa aprender essa disciplina espiritual. Em último lugar, você não vai querer abandonar o pecado se você não tiver outra fonte de alegria. Você precisa cultivar a alegria espiritual. Só que essas coisas estão conectadas, porque Hebreus capítulo 1 fala que Jesus recebeu um óleo de alegria, uma unção, um contentamento, que só veio sobre ele porque ele odiou o pecado. Então, enquanto você odeia o pecado e você renuncia a coisas que você gosta, você faz isso clamando do lado de cá, falando, Deus, por favor, então me faz ter mais prazer no Senhor, enquanto eu digo não para mim mesmo. Então me deixa ser um crente mais satisfeito.